Olá, eu sou o Silas Dourado, estamos em mais um Tirando Dúvidas Teológicas. Esse é um podcast da FAB, Faculdade Batista aqui de São Paulo. E nós estamos trabalhando aí a vida, a obra do apóstolo Paulo. No primeiro episódio nós falamos sobre a infância de Paulo, a sua adolescência, o seu treinamento aos pés do grande Gamaliel. Falamos ali da sua perseguição com os primeiros cristãos e também sobre a sua conversão lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Daí em diante, ele segue a seu trajeto, a sua trajetória rumo ao treinamento de Deus. O Senhor o chama para a sua primeira viagem missionária, ele e Barnabé faz a sua primeira viagem missionária e vimos isso, o pano de fundo está em Atos, no capítulo 13 e 14. Essa primeira viagem missionária surtiu aí a epístola de Paulo aos Gálatas, uma epístola maravilhosa, onde ele fala sobre a justificação pela fé. Pois bem, Paulo parte para a sua segunda viagem missionária, cruzando toda a Turquia, que hoje, na época, era a Ásia Menor e hoje é o país chamado Turquia, até entrar na Europa e de lá passando por algumas regiões que nós vamos ver no mapa agora. Para discutir esse assunto, eu trouxe um amigo, parceiro aqui da FAB, meu querido reverendo Zaboto. Como é que você está, meu amigo? Tô bem, reverendo, é um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez, discutindo aí, né, tirando as dúvidas teológicas. Então, hoje nós vamos traçar essa jornada, né, essa sequência de jornada de Paulo. E, para falar, Zaba, esse material é um material extraído, né, do nosso curso de pós-graduação. É um curso que tem trabalhado aí, a vida, a obra do apóstolo Paulo. E nós estamos dando aqui uma palhinha, né, para os nossos alunos, amigos, aqueles que gostam de estudar teologia, falando um pouquinho sobre esse assunto. E você é um cara... Só deixando os nossos ouvintes aí, os nossos alunos e amigos com água na boca, né? Porque realmente o material é fantástico. Eu tenho acompanhado algumas aulas, tenho tido esse privilégio e vale a pena, vale a pena. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre Paulo, o convite está feito. Vem estudar com a gente na FAB. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, Zaba, a gente projetou isso em pelo menos aí uns 15 episódios. Pode ser que fique mais. E eu falei que nesse primeiro episódio, que foi o episódio anterior, iríamos fazer uma visão panorâmica, né, da vida do apóstolo Paulo, a sua teologia. E nesse primeiro episódio não deu para terminar a visão panorâmica. E depois nós vamos fechar em blocos e explorar mais um pouco desses eventos, falar mais sobre, por exemplo, as epístolas de Paulo, a sua teologia. Então hoje nós vamos aqui, só para refrisar o que nós já fizemos até agora. Fizemos a primeira viagem missionária, falei da infância dele, fizemos isso tudo. E nessa segunda viagem missionária, que é o nosso ponto de partida de hoje, ele sai de Turquia, tá vendo? Lembra que ele e Barnabé? Sim. Deu zica? Zica das bravas, não foi Por não? causa do tal de João Marcos. Claro que no capítulo 13, verso 13 de Atos, você vai ver que João Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. E aí, na segunda viagem missionária, Paulo não quis levar João Marcos. Será que teve alguma coisinha assim dos judaizantes, tal coisa? Na verdade, a gente vai especular aí, mas tudo indica que ele fez uma fofoquinha ali, causou essa dissidência entre Paulo e Barnabé aí. Mas nós vemos aí a mão de Deus também nessa pequena dissidência que houve entre os dois, abrindo aí duas frentes, né, reverendo? E o nosso intuito, né, Zaba, não é aprofundar teologicamente, é trazer teologia de modo descontraído, simples, gostoso de ouvir. Fácil, porque né? É fácil, teologia é fácil, né? Então nós vamos aqui partir para essa segunda viagem missionária. Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele não vai mais com Barnabé. Barnabé tomou consigo a João Marcos e foi lá para a ilha de Chipre, que nós falamos no episódio anterior, era a terra natal de Barnabé. E Paulo com Silas cruza todo o que nós chamamos de a galáxia, a Ásia Menor, aquela parte da Ásia. Hoje é um país chamado Turquia. Ele cruza todo esse país aí e passa pelas comunidades que ele tinha fundado igreja na primeira viagem missionária. Pois bem, ele passa lá, Tarso é a terra natal dele. Derbe, e Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, que foram cidades onde Paulo fundou igreja. E aqui acontece algo interessante, Isabel. Eu queria que você comentasse sobre isso, né?
Quando Paulo chega num determinado lugar, aí por essa região, depois de Antioquia, o texto bíblico vai falar que ele quis evangelizar as partes mais altas, possivelmente a região da Bitínia. E o Espírito Santo disse não. E ele quis ir para as partes mais inferiores, aí possivelmente a região de Éfeso, e o Espírito de Jesus disse não. E ele fica à mercê do Espírito, chegando em Troade, perto da antiga cidade de Troia. Ele tem aquela visão do homem da Macedônia e fala, passa aqui e ajuda-nos. É possível, hoje, a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior, mas é possível o Espírito Santo guiar o homem na trajetória missionária assim tão claramente como foi com Paulo? Então, eu acho Ainda é possível, né? Então, eu acho que a pergunta não é? Será que seria impossível o Espírito Santo guiar? Vamos dar uma olhada de onde Paulo sai e você vê que ele faz toda essa caminhada a pé, dando assistência nas igrejas que ele fundou, não é? Então, o que seria de Paulo, por exemplo, se não fosse o Espírito Santo na vida dele? Aí nós temos um porém, e eu acho bastante interessante, não é? Que é o Espírito Santo de Deus usando a intelectualidade do próprio apóstolo para continuar a sua obra. Então, é claro, a gente vê a influência do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida. O Espírito Santo, ele era atuante nessa época e é atuante na época de hoje. Então, e a questão é, será se hoje ainda podemos dizer que o Espírito Santo guia os missionários? Sim, sem sombra de dúvida. Quer dizer, a gente vê muita brincadeira por aí nesse meio, né, reverendo? Mas não tem como você realizar uma obra séria sem a participação do Espírito Santo, sem a influência do Espírito Santo de Deus. Na verdade, na vida dos pastores e missionários, apóstolos, o Espírito Santo é o ser mais importante que nós encontramos nessa jornada, nessa caminhada. E uma coisa me chama a atenção, Zaba, aqui é justamente isso. Quando você fala de treinamento teológico, hoje, nos dias atuais, nós até vamos fazer um Teologia Day na igreja, justamente falando a importância, a teologia para todos, vai ser esse mês que vem agora. Quando nós falamos sobre o treinamento teológico, capacitação, estudar a Bíblia, se tem um homem que conhecia muito do que se fazia, era Paulo. Sim, ele era doutor da lei, um poliglota, o maior teólogo do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, e ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Então, hoje, você vê que quando fala-se de estudar, existem irmãos que fazem até o sinal da cruz, né? Sim, não estamos acostumados, quer dizer, foram ensinados de uma maneira errada, né? Nós cometemos alguns erros aí pelo caminho em relação ao estudo da teologia. Fanatismo, por exemplo, é um grande erro. A imparcialidade da teologia em relação à sociedade, né, onde as igrejas estão inseridas. E o preconceito também. Nós temos vários preconceitos em relação à teologia. Então a gente vai ouvir algumas coisas e a gente carrega aquilo e vamos repassar aquilo que aprendemos. Isso gera um problema muito sério. Então a gente precisa atentar um pouco mais para isso. Ontem eu estava ensinando na FAB a doutrina de epístolas universais. E falando sobre Pedro, né? Segundo a epístola de Pedro, eu ensinei ontem. E Pedro fala isso, né? Segundo Pedro 3:18, vai falar que o ser humano tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, que é o texto de Osés, que Pedro fala assim, o homem de Deus tem que ser preparado. Sim. Quando você trabalha isso hoje, eu fico vendo a resistência de muitas comunidades, mas Paulo é exemplo disso. É um homem que conhecia o que ele conhecia e o Espírito Santo guiava ele plenamente. Sim, você vê o seguinte, Pedro também vai dizer que nós precisamos estar preparados para defender a fé. Na graça, no conhecimento, Crescer na graça, no conhecimento, ser preparado para defender a fé. Era o que Paulo fazia. Paulo era um homem preparado pelo Espírito Santo de Deus, dentro da sua intelectualidade, para defender a fé e anunciar as boas obras pela Ásia, como a gente pode ver. Então, se eu vejo o Espírito Santo operando, eu vejo a teologia sendo trabalhada na igreja de uma forma tremenda, viu, Zé? Não conseguimos separar, Silas. Não tem como separar. Teologia, a gente vai dizer, mas a teologia é racional. Claro que é. Mas qual é a proposta? O Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Lembrar é um ato da cognição, é um ato intelectual. Quer dizer, para o Espírito fazer eu lembrar, eu preciso me preparar. O grande dilema é que a gente acha que tudo vai cair do céu. Não é? Esse é o grande problema que nós temos hoje. Não, eu só preciso ajoelhar aqui e orar. Espera um pouquinho, mas o Espírito vai fazer você lembrar do quê? Quer dizer, Deus nos dotou de intelecto para quê?
Muito bem, Zaba, gostei. Então, Paulo chegando em Trode, ele tem aquela visão do homem da Macedônia que fala, passa aqui e ajuda-nos. Então, ele entra, entende que é uma chamada de Deus para a Europa, ele entra na Europa e passa por esses lugares aí, como nós já vimos no mapa. Ele passa por Filipos e nasce uma comunidade lá em Filipos. Ele passa por Anfípolis, Apolônia, lá a Bíblia não vai falar de igrejas que nasceram, mas em Tessalônica uma grande igreja nasce e que depois ele escreve uma epístola elogiando inclusive esses crentes lá de Tessalônica, né? Tessalonicenses. E lá em Tessalônica, o Lucas vai falar, quando escreve Atos, vai falar dos 3 últimos sábados que Paulo passa em Tessalônica. Estudando isso aí, a gente vai ver com mais profundidade que Paulo não fica só 3 sábados lá. Mas o fato é que essa exposição que Paulo fez trouxe a cidade inteira. Eu estou falando de um homem guiado pelo Espírito Santo e agora trazendo uma exposição bíblica de uma forma maravilhosa ali, viu? Então, agora imagina, reverendo, se esse homem não tivesse esse conhecimento que ele tinha. Então, nós falamos aí, não é, na nossa primeira conversa que tivemos aí, que Deus, ele não tem preocupação com o tempo. Você vê que ele pega Paulo, uma criança, e ele começa a trabalhar na vida do apóstolo Paulo. Quer dizer, ele vai se intelectualizando, ele vai aprendendo cada vez mais aos pés de Gamaliel e continua os seus estudos de uma maneira interessante, a ponto de poder realizar toda essa obra que ele realizou aí. Quer dizer, será que poderia ser um outro homem para fazer isso que não tivesse esse preparo que Paulo teve? Deus permitiu todo esse preparo para quê? Justamente para a gente ver toda essa obra que ele realizou aí. E é lógico, a Bíblia, do jeito que está hoje, contando para nós, é muito fácil. Mas quando a gente olha para o mapa desse aqui, Silas, dá uma olhada no que esse homem passou. Não, e é um lugar que não é pequeno e em condições bem diferentes da de hoje. E outra, quando você está num navio, mesmo assim não é nenhum cruzeiro, como você falou, é uma coisa. Mas imagina também essas caminhadas a pé. Então, esse homem, ele tinha todo um preparo intelectual. Claro que tinha. Deus permitiu isso, claro que permitiu. Mas ele estava nas mãos de Deus e constantemente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vê que a obra lá em Tessalônica foi tão tremenda que os judeus, depois do 3º sábado, ficaram enlouquecidos ali. Ele enlouqueceu, foi muita gente. Muita gente. E os judeus, vai dizer o texto, que usou mulheres ali generosas para levantar-se contra Paulo, sendo na massa de manobra, né, dos judeus. Esse cuidado que Paulo tinha, né, Silas, por onde ele passava, ele era um paizão. Você vê que as pessoas gostavam muito dele, aquelas pessoas que tinham afinidade, que estava próximo. Nós vamos ver lá depois formação de uma liderança muito forte quando a gente estudar as epístolas, e você vai ver que quando ele sai de determinado lugar, o pessoal que está com ele, acompanhando ele, que faz parte da liderança, eles choram, porque eles sabem o que eles estão perdendo, não é? Você vê, ele é um paizão. Você vê que essa segunda viagem missionária, Timóteo entra na comitiva e possivelmente lá por Trode, Lucas também entra na comitiva e agora é o quarteto fantástico que está entrando na Europa. E você vê que ele ensinava e deixava trabalhar nesse lance. Com certeza. Você vê que ele pega Timóteo e ele aposta pesadamente em Timóteo, deixa trabalhar, ensina a trabalhar. Timóteo, por exemplo, foi pastor de Éfeso, então, Lucas foi pastor de Filipos. E você imagina lidar com o Dr. Lucas. Não era brincadeira. Então, esse movimento lá em Tessalônica fez com que muitos judeus se levantassem, ele tem que fugir para Bereia. Os judeus, insatisfeitos com essa situação, persegue ele em Bereia, ele tem que fugir para Atenas, e Atenas é o seu campo, que você tem como formação a filosofia, a sociologia e a história. Lá em Atenas, sabe? O que aconteceu em Atenas? Que bagunça foi aquela de Atenas? Atenas é o centro acadêmico, é o centro da filosofia, né, Silas? Atenas é o point do momento, né? E ele vai ensinar sobre as boas novas de Deus, que pode alcançar também os atenienses, os gregos. Mas eles têm um problema, né? Quando ouve Paulo falar da ressurreição lá. Sim, porque eles não estão acostumados, eles acreditam na reencarnação, mente, psicose, transmigração da alma. Então não é um conceito... Quase extraterrestre baixando aqui. Não é um conceito que o grego está familiarizado, ressurreição. Então
quem está guiando a reunião na Ágora, que isso acontecia na praça, na Ágora, vai dizer, Paulo, sobre isso nós vamos te ouvir uma outra hora. O estrago já foi feito. Já foi feito. Já derrubou, já converteu um monte de gente. Ele vai para Corinto. E lá em Corinto, pensa nos crentes que nascem ali problemáticos, né, Zala? Eu vou dizer pra você, viu, ser corintiano, eu acho que até hoje é um epiteto de gozação. Até no tempo de Paulo deu problema demais. E a igreja de Corinto, ela nasce numa cidade, né, a cidade de Corinto, que era a quarta maior cidade do Império Romano. Era uma cidade muito rica, né, Zala? Sim, Corinto é fora de série. Na verdade, Corinto, Silas, ele é o sonho de consumo de muitas pessoas. Então, Corinto ali, ele é um importante centro comercial, as diversões acontecem em Corinto. Do esporte. Sim, no esporte, na poesia, no teatro, na música. Então, Corinto é uma cidade fabulosa, todo mundo quer passar por ali, né? E a questão da economia, 2 portos ali. Sim, você tem um comércio muito forte, porque ela está num istmo no meio de 2 portos. Então, você imagina, tudo que você precisa para sua alegria, pseudo-alegria, né? Para divertimento, você tem na cidade de Corinto. Então, Corinto é uma cidade desejada por todo mundo ali. E quando a gente fala sobre Corinto, eu acho interessante porque a gente pensa no templo onde estão as prostitutas. Mas Corinto, ele vai além. Por exemplo, o seu vasto comércio, atividade industrial, estava fortemente presente na cidade de Corinto. E aí a gente tem, eles trabalhavam com cerâmica, com bronze, artesanato. Você imagina, por exemplo, que um dos 3 centros bancários da Grécia estava em Corinto. Olha como essa cidade, Silas, ela é rica. E ali a gente tem mercado, tem templo, tem tribunal, a sede do governo, os edifícios públicos, onde os banqueiros negociavam, os comerciantes negociavam. Quer dizer, Corinto é uma cidade riquíssima. E quando a gente lê a Bíblia ali, a gente vê uma menção muito forte ao templo da deusa ali onde se encontram as prostitutas e esquece de toda essa cidade plural, Afrodite, pluralista, né? Deusa do amor. Que está em Corinto. Então a gente tem ali pessoas de diversas etnias em Corinto, principalmente asiáticos, né? O pessoal da Ásia. Então é uma cidade grande, uma cidade comercial com uma diversão fantástica. Corinto seria hoje, para nós que estamos aqui, os Estados Unidos. Uma, né? O grande Las Vegas, sonho, não é uma Las Vegas. Bem colocado, uma Las Vegas, não é? Na época de Paulo. Então a gente estudar para poder conhecer um pouco. E outra, essas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Olha a beleza dessa mensagem do apóstolo Paulo. E acima de tudo isso, a igreja que ele mais amava. Então, e se a gente fez para os nossos irmãos entenderem um pouco mais, eu até comparei Corinto agora com Las Vegas, se fosse no dia de hoje, para as pessoas entenderem a dificuldade de pregar no lugar desse. E a cidade da diversão, então, Silas. A cidade da diversão, um templo da deusa do amor, da prostituição. Quer dizer, uma cidade onde tudo pode. Até o adjetivo de corintianizar significa prostituir, fornicar. Sim, quer dizer, imagina você. Na verdade, Corinto é o quê? O centro do pecado, da atualidade da época de Paulo. Maior cidade da Grécia. Acabou. Então você tem tudo o que você precisa. Vou deixar entre aspas, né? Para que a gente não seja mal entendido. Tudo que você precisa para estragar a sua vida, você tem em Corinto. Oh, meu pai. O manual de Halley vai falar que era a 4ª maior cidade do Império Romano, com nessa época aí 450 mil habitantes, que era muita coisa. Então, agora você imagina, não é? Pregar a palavra para esses corintianos e você, convertido, viver no meio dos corintianos aqui, viver no meio dessa cidade. Dos coríntios, rapaz. Depois os irmãos corintianos estão lá metendo a bronca da gente lá na rede social. Não vai querer. Mas aqui em Corinto, teve um dado momento, capítulo 18 de Atos, você vai ver que Paulo quis ir embora. E ele só não vai porque o Senhor fala com ele. Fala assim, não vai, eu tenho muita gente nessa cidade. Sim, você vê que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. É verdade. Será que a igreja de Corinto não tem pra gente uma grande lição, né, Zaba? Tem. Porque muitas vezes nós olhamos como pastores, igrejas, né, olhamos para a pessoa que olha assim, a margem da sociedade mesmo. Fala assim,
deixa para lá, ele quis assim. Mas a missão da igreja é exatamente outra, né? Sim. E de Corinto também, Paulo escreve as suas 2 epístolas aos Tessalonicenses. E uma das coisas que eu admiro, a gente vai entrar profundamente, não profundamente, mas muito mais estudado nesse tema na sequência, que lá em Tessalônica, Paulo não passa tanto tempo assim, mas ele elogia os Tessalonicenses pela forma como eles recebem o evangelho, né? Já aqui em Corinto, depois a gente vai ver quando Paulo, na sua 3ª viagem missionária, escreve a epístola aos Coríntios, que ele dedica ali 18 meses a Corinto, mas eles não tiveram, assim, essa alegria de receber o evangelho, como foi o caso dos Tessalonicenses. E olha que eu vou dizer, viu? Falar para os coríntios ali, não devia ser nada fácil, não podia ser um evangelho superficial. Será que hoje, por exemplo, nós teríamos pregadores para falar em uma cidade dessa? Então, às vezes eu fico pensando, sabe, tudo que a gente pode extrair, Silas, dessas viagens do apóstolo, não é? Porque aqui você realmente precisava verdadeiramente ser cristão. Verdade, Zaba. Então a gente vai dar sequência aqui, ó. De Corinto, ele sai de Corinto e vai até Éfeso, passa por Samos e chega em Éfeso. Em Éfeso ele conhece ali alguns irmãos que tinham fugido, né, de Roma, não passa tanto tempo com eles e desce para Jerusalém, passando por Cesareia, tá vendo? E chegando em Jerusalém, que era sempre algo que Paulo... Ele foi criado em Jerusalém, na sua adolescência. O centro da teologia. O centro da teologia rabínica do mundo. E ele quis, mais uma vez, levar oferta para os irmãos. Isso já tinha acontecido anteriormente, antes dele ir para primeira viagem missionária. A gente vai ver isso lá em Atos capítulo 11. E passando um tempo em Jerusalém, ele sobe, tá vendo? Lá para a Síria, para a maior cidade da Síria, que era Antioquia da Síria, que era até maior que Damasco. Damasco, capital da Síria até o dia de hoje. É uma das cidades mais antigas do mundo, sabia? Damasco, né? Dessa ideia de cidades que ainda existem, né? E a maioria lá não é cristão hoje, né? Sim. Hoje não. Inclusive, Israel bombardeou Damasco ontem, né? Porque o Hamas tem um braço forte lá em Damasco. Então ele chega aqui, no ponto de partida, eu já falei sobre isso, a igreja de Antioquia da Síria era uma igreja forte, ele passa da primeira viagem por aí, né, a igreja que projeta ele para a primeira viagem missionária e projeta ele para a segunda viagem missionária, que ele faz esse percurso inteiro, fundando aí a igreja em Filipos, fundando a igreja em Tessalônica, fundando a igreja em Bereia, fundando igreja em Atenas, que foram 5 ou 6 irmãozinhos ali que nascem, mas ali nasce uma igreja, onde tiver 2 ou 3, fundando uma boa igreja que depois vai prosperar em Corinto, mas vai dar um trabalho danado, né? E deixando a semente em Éfeso, que na 3ª viagem missionária, ele cresce muito mais essa semente que ele deixa em Éfeso e faz esse trajeto. Essa foi a 2ª viagem missionária. Alguma conclusão sobre ela que lhe chama a atenção nesse processo? Eu acho que está perfeito, Silas. Eu acho que você já deixou bem claro para quem está nos ouvindo, para quem vai estar estudando. Acho que ficou perfeito. Esse mapa está perfeito. Eu achei lindo demais isso aí. Então, só lembrando, pessoal, vamos agora para a 3ª viagem missionária e temos sempre orientado o pessoal para investir no seu ministério, investir na teologia, investir no estudo. E a FAB, a Faculdade Batista aqui de São Paulo, é uma faculdade que tem investido muito na vida de crentes, daqueles que têm chamado. Nosso intuito aqui, Zaba, é treinar pastores, pregadores, missionários para o campo. É o nosso foco principal. Vamos lá para a 3ª viagem missionária? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ela. Como sempre, o ponto de partida, Antioquia da Síria. É a sede. É a sede. Olha o que vai acontecer, é bem interessante isso agora, porque Paulo sai daqui da Antioquia da Síria, faz o mesmo trajeto, tá vendo? Tarso, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Por que ele faz isso? Paulo era um pastorzão, né, Zaba? Dava assistência, cuidava, ele estava assistindo muito bem esse pessoal,
Ele sabia o que ele estava fazendo. Quando a gente trabalha Éfeso, Gálatas, eu fiz até um estudo há pouco tempo na igreja. Hoje eu termino o estudo de Gálatas. E no capítulo 4, ele fala que gerou aquela igreja como dores de parto, né? Ele tá trazendo ali. E quando ele escreve aos Coríntios, ele fala que como pai, né? Pai. Ele falou, vocês querem que eu vá com vocês como? Como pai ou como amigo? Como chicote ou com vara? Ou com conselho? Mas para conviver ali tinha que ser como o pai mesmo, né? Tinha que ser o espírito do paizão mesmo. Não tinha jeito. É maravilhoso escutar Paulo. E aqui ele chegando em Antioquia da Psídia, você lembra que na segunda viagem foi nesse ponto aí que ele vai até Troade, e aí ele quis ir para as partes mais altas, possivelmente Bitínia, e não foi. Quis ir para as partes mais baixas também e não foi. Mas aqui ele vai. Aqui ele vai, que é Éfeso, ó. Ele vai para Éfeso. A terceira viagem missionária, essa é a diferença. E ele vai lá para Éfeso, Zaba, e quando ele está em Éfeso, a Bíblia vai dizer que ele passa 3 anos em Éfeso. E depois ele escrevendo essa epístola, ele vai falar que lutou com feras, porque Éfeso foi muito difícil, não foi? Mas você vê que são características diferenciadas em cada comunidade, cada igreja, não é? Você vê que são situações... não vai se repetir as situações dentro das mesmas igrejas. Você pega a Éfeso, você tem uma característica, você pega o Corinto uma, e aí você vai vendo que para cada igreja ele vai alertando situações diferenciadas, ele trabalha de forma diferente. A gente vai ver isso bem quando a gente trabalhar as epístolas, né, para essas comunidades. Lá em Corinto, a gente passou na segunda viagem missionária, tinha o templo da deusa do amor, Afrodite. Em Éfeso tinha o templo da deusa Diana, que era bronca também. Não é? Mas por que era bronca, Silas? Porque a deusa, não é? Ela vinha ligado com a questão comercial, que era muito forte. Então você imagina um grupo forte de artesãos fazendo esculturas da deusa Diana. Aí aparece um camarada pequenininho lá, chamado Paulo, e fala, queridão, a história não é bem essa? Então a gente vai ver que vai estar um problema muito sério. Muito sério. E Atos vai falar de uma grande confusão. Paulo passa 3 anos lá, de modo que as pessoas vão se convertendo, e muitas que antes frequentavam o culto pagão, né? Sim, a idolatria corria solta aqui, né? Ele põe o dedo na ferida. Assim, na verdade, ele faz o que a gente às vezes não faz hoje, não tem coragem de fazer. Silas, eu olho para uma igreja aqui, para uma cidade como essa aqui, por exemplo, eu vejo aqui, o que nós temos aqui, pertinho da gente aqui, Aparecida do Norte. Não é? Um comércio muito forte ligado à religião, e aqui também você vê a mesma situação se repetindo. Imagina você chegar em uma cidade onde você tem uma deusa, não é? E todo o comércio está centrado em volta dessa deusa e desse templo, e você fala, olha, querido, a história não é essa, pronto, você derrubou os grandes homens, os grandes comerciantes, acabou, né? Então aqui em Éfeso, algo interessante acontece, que as pessoas vão se convertendo e não querem mais visitar o templo da deusa Diana, e os artifícios lá acaba falando que estavam perdendo muito dinheiro, e aí houve um motim na cidade que, se Paulo não fosse aqui guardado, ele seria morto nesse motim. Então as pessoas que estão se convertendo estão queimando os seus ídolos, queimando os seus livros. Não, e a Bíblia vai falar da magia, né? A Bíblia vai falar da quantidade de dinheiro, um montante de 50 mil peças. É muita coisa. É muita coisa, é dinheiro, Silas, que não acaba mais. Isso de livros de bruxaria que foi queimado em praça pública. Agora, imagina a coragem de Paulo e sua trupe, né? Paulo fez um trabalho tão bom em Éfeso, porque às vezes as pessoas lêem nas entrelinhas e não percebem. Ele fez um trabalho tão bom em Éfeso que, quando a igreja de Jerusalém cai, no ano 70, com a invasão de Tito Vespasiano, destruindo ali Jerusalém, e uma grande diáspora acontece daquele momento em diante, a sede da igreja vai para lá. Ele estruturou bem, né? Ele fez o dever de casa. Ele passa 3 anos em Éfeso, de modo que ele constrói ali uma base muito forte para que a sede prosperasse. O quartel-general, vamos dizer assim, de Jerusalém migra para a cidade de Éfeso. Não é à toa também, sabe, que quando João é preso, no final do 1º século, e vai escrever o Apocalipse, ele é preso em Éfeso. Ele está em Éfeso. Porque era o último dos apóstolos,
preso lá em Éfeso, e Éfeso era a base da igreja, comprovando o que eu estou falando. Então, aqui ele tem um companheiro aqui, não é? Que é o Silas, se não me engano. Não, aqui Silas não já não está com ele aqui? Não, aqui Silas não está com ele. É aqui que ele conhece Apolo? Apolo ele conhece na segunda viagem missionária, ele passa por aí, mas são poucos dias ali. Apolo fica com Áquila e Priscila. E aqui ele tem acesso a Apolo novamente, né? Que Apolo não tinha sido batizado apenas com o batismo de João, e tem toda aquela questão de Atos 19 lá. Mas olha uma coisa interessante que acontece nessa cidade, Zaba. Olha de onde vem, ó. Lembra dos corintianos? Rapaz, os corintianos saem lá. Eu vou de novo, só para você lembrar dos corintianos, olha. Os corintianos, Zaba, saem lá de Corinto e cruza toda essa parte aí, que não é perto. Você está em Atenas. Sim, imagino que é isso. Você está na Grécia, você está em Corinto, na Grécia. E você cruza toda essa parte do mar aí, chegando em Éfeso, que está na Europa, ou está na Ásia. Na Ásia. E eles vêm trazendo lá o recado dos irmãos alguns irmãos da casa de Cloé, né? O que está acontecendo em Corinto? E a Epístola aos Coríntios é uma carta que nós não temos, essa carta que foi enviada a Paulo, mas pela forma como Paulo ele rebate, né? Ele escreve, você faz meio que o caminho contrário para você entender que perguntas foram direcionadas. Ele possivelmente já tinha escrito uma carta anterior a essa 1 Coríntios, e o negócio estava feio lá, né, Zé? Tudo indica que 2 cartas se perderam, mas eles atravessaram o mar para poder alertar Paulo do que estava acontecendo na cidade de Corinto. Quer dizer, o negócio não era bom. Era uma comunidade complicada, a gente sabia disso. E ele tem todo o cuidado nos seus escritos com essa turma. Nós vamos desenvolver mais essa carta depois, porque aqui é uma visão panorâmica, mas o negócio era pesado, que tinha gente fazendo bobagem até então, eu vou dizer horas. que você tô com uma aguinha na boca para entrar nessas cartas, rapaz, que você não faz ideia, porque aí o negócio começa a pegar. É como Gálatas, que a gente está estudando na igreja, né? Você vê que quando você faz a exposição e você começa a discutir os textos, você tem uma outra visão. Então, e essa ideia é teologia para todos que a gente está fazendo aqui, né? Tirando dúvidas teológicas, a ideia é trazer um pouquinho de teologia para todo o povo de Deus, eles compreenderem mais sobre essas questões que parecem complicadas. Quem quiser se aprofundar, vem estudar com a gente. Vem estudar com a gente. Temos vários cursos aí à disposição. Nós temos curso básico, curso médio, bacharel em teologia, pós-graduação. Esse segundo semestre tem psicologia pastoral. Maravilha. Muita coisa boa, Zaba. E preparamos um novo estúdio, esse é para podcast, preparamos um novo estúdio para fazer aulas gravadas de Corinto, de todas as cartas de Paulo, Apocalipse nós vamos fazer também. Então, assim, um material muito amplo para ajudar o povo de Deus a compreender mais a teologia. O material escrito também está muito bom. Muito bom, muito bons. Então, vamos lá. Depois desse momento aqui, Paulo, olha, ele sobe e ele vai ter lá com o pessoal de Éfeso, tá vendo? Ele tem todo esse trajeto aí. Ele, quando vai a Corinto, o mapa é esse. De Éfeso, ele vai lá para cima, possivelmente naquela região de Tessalônica, região ali da Macedônia, ele escreve a segunda epístola aos Coríntios. É nessa região, porque o negócio escreveu uma. Aí ele vai apertar. E o que nos deixa entender é que a carta, quando chega lá, é mal recebida. A situação que eles estão vivendo, é lógico. Ele coloca o dedo na ferida. Sim, ele vai exortar. É o pai. Agora, não é a mãe falando, mas é o pai. E eu nunca vi. Pega pesado. Eu nunca vi alguém repreender tão fortemente no Novo Testamento como Paulo faz aqui. Mas, Silas, e você não vai ver o amor que ele tem por esse pessoal em outro lugar. Ele pode pegar onde ele passou. A igreja de Corinto era amada. Eu não sei qual é o mistério que tem, talvez por causa do pecado, e ele vê as conversões acontecendo ali, o amor dele por essa comunidade, aos santos que estão em Corinto. Assim. Fala sério. Ô Paulo, você não estava com problema não? Não é quando eu leio aquilo, eu falo, mas como pode aos santos que estão separados, né? Na verdade, mas a tratativa de Deus com aquele povo. É forte isso, quando você pega isso e
escrito. Então, para quem não entende, não é, como separado, e fala, mas como pode? Está acontecendo tudo quanto é desgraça aqui, ele está chamando esse pessoal de santos, separados, escolhidos. O pessoal vai ficar impressionado com o que estava acontecendo com Corinto. E aí ele desce para Corinto. Aí... E ele está lá em Corinto. Não queria estar na pele deles, não. E quando ele está em Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. Que é um tratado teológico fabuloso. Eu até estava estudando esses dias com John Stott, né, o livro de John Stott sobre o comentário aos Romanos. Muito bom. E essa plataforma que Paulo usa para escrever aos Romanos, ele está na cidade mais poluída do mundo. Por isso que a gente... Moralmente. Se você fazer a ponte, você vai ver. Não é? A questão teológica que nós vamos estudar em Romanos, no meu ver, vem daqui. Não, ele está em Corinto e o pano de fundo, o horizonte de Corinto foi a inspiração para Paulo fazer aquela exposição tão tremenda para Roma. Justamente por conta do pecado, da depravação humana. Eu acho que ele escreve olhando para esse povo, né, Silas? É a grande verdade, porque se você pegar a questão do pecado em Romanos ali, você vai ver que ele está tendo uma visão dessa igreja aqui, desses irmãos que estão aqui, do que está acontecendo lá. Por isso o tratado é um tratado teológico fora de série. Não tem nada... Tem até um escritor que diz que Paulo não precisava ter escrito mais nada, só o capítulo 8. Parou? O capítulo 8 de Romanos já é uma exposição fantástica sobre o pensamento paulino, né? Então, para quem acha que a Bíblia precisa ser reescrita, né? Vai ter que tirar Romanos da Bíblia, porque... Capítulo 1 é um pau na muleira. Vai ter que tirar Romanos todo ali, Ciro. Então, Zabe, ele escreve aqui em Corinto, e lá em Corinto ele tem muitos problemas. Mais ou menos uns 12 anos atrás, acho que mais ou menos isso, eu estudei Corinto com o Dr. Russell Shedd, num seminário que ele fez no IETEB. E eu estava lá. Eu até brinquei com ele no intervalo, que ele estava meio que cochilando na plataforma, ele já tinha 80 e tantos anos na época, né? E eu falei, doutor, o senhor estava dormindo? Aí ele falou, não, eu estava meditando. Eu falei, eu creio. Eu falei, em parte eu creio. Que não é, ele podia. Ele pegou a Madorninha ali e deu uma... licença poética. Foi naquele momento, eu já lia Paulo, mas você sabe que a minha viés naquele momento era Apocalipse, eu gostava muito, eu gosto muito da escatologia, e eu dediquei muitos anos ao estudo da escatologia. No entanto, quando eu ouvi Dr. Russell Shedd naquela exposição dele aos Coríntios, eu apaixonei por Paulo. A exposição, Já era um negócio que eu amava muito, mas aquele dia em diante parece que virou a chave. Assim, né? O jeitinho dele de ensinar era muito bom. Quem teve oportunidade, como a gente, Silas, de ouvir o Dr. Shedd sabe o que é isso. Né? Ele era uma graça. Ele fala, rapaz, mas foi maravilhoso, abriu assim minha mente. E daquele dia em diante eu comecei a ler Paulo sem parar, porque eu vi Paulo e eu amava de todas as epístolas do Paulo. Você sabe, depois que você mergulha na teologia, o Romanos é a carta magna. Né? Sim. Mas eu amava Corinto justamente pela praticidade que tinha Corinto, mas principalmente porque o Dr. Russell Shedd, ele colocou Corinto de uma forma assim tão fácil pra gente que foi... Mas esse é o papel do professor, né? Quando você ama o que você faz, você consegue expor de uma maneira que esse amor vai contagiar o seu ouvinte. Eu acho que esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Então você ouviu ali o Dr. Shedd falando sobre isso, se apaixonou. Então aqui de Corinto a gente vai entrar em detalhes depois, mas ele tem muitos problemas com essa igreja, ao ponto que os coríntios convidam ele para sumir de lá e expulsa ele de Corinto. Nós estamos voltando aqui para a ideia do Império Romano novamente, então eu vou só voltar o mapa novamente. Aqui é o processo das viagens missionárias, e Paulo vai voltar, passando por cada cidade, e aí passa em Jerusalém e volta novamente para Antioquia da Síria, que era sempre o que ele fazia. Só que tem um detalhe, Zaba, quando ele vai chegando lá em Jerusalém, que ele sempre fechava em Jerusalém aqui, e ele vai chegando em Jerusalém, ele passa por essa cidade, Cesareia, que é a cidade, era o porto marítimo, sim, de Jerusalém, era a cidade de Cesareia. E aí ele passa na casa de Felipe. Lembra daqui, Atos capítulo 6, que foram escolhidos ali 7 diáconos? Sim. Pois é, Felipe era um deles, né? Engraçado, aquele capítulo 8 de Atos é até interessante, né? Felipe, depois da perseguição de Saulo sobre os seguidores do caminho, ele chegando aí
ele vê um homem, o eunuco, né, que andara lendo o livro do profeta Isaías, e ele pergunta para o eunuco, né, entendes o que lê? Ele falou, como eu posso entender se não tem quem me explique? Resolveu o problema. E aí você vê que sempre necessitaremos de pessoas que nos expliquem. Sim. Tem irmãos que falam, o Espírito Santo me dá. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Sempre vem de outra pessoa, né? Então aí que está o grande problema, não é? Nós precisamos entender a necessidade do mestre, né, Silas? Aquele que vai explicar, aquele que vai, na verdade, facilitar o entendimento. Jesus escolheu 12 que passou, daqui a pouco eram 70, daqui a pouco 120. E se expandiu e chegou na gente. O que a gente faz hoje? Que tem um dom, né, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos facilitando o entendimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque vamos e venhamos, Silas, ler a Bíblia é fácil? Não é. A gente sabe que não. Você pode fazer uma leitura superficial, mas ler e entender o que se está lendo, há necessidade que alguém explique para a gente as coisas. A gente vive isso. Quando a gente se aprofunda em uma carta, em um livro, a gente vive isso. Acabei de testificar, doutor Rousseau Chet, que virou a chave da minha cabeça. Então, quando ele chega lá em Cesareia, tem aquele moço, que lá no capítulo 8 de Atos, mas nessa época ele não era mais diácono, ele era evangelista. E Paulo fica na casa dele, o texto vai dizer não poucos dias, e aí lembra daquela período de fome do profeta Ágabo, lá no capítulo 11 de Atos? Pois é, aqui o profeta Ágabo passa lá novamente e vê Paulo. Quando ele vê Paulo, ele vai até Paulo, puxa o cinto de Paulo, se enrola com o cinto de Paulo como fosse um enigma e fala assim... É uma profecia. Assim farão os judeus com esse dono, com o dono desse cinto, se ele descer a Jerusalém, ele será humilhado, ele será preso e tal. E aí os irmãos dizem para ele assim, Paulo, não faz isso, não vai. E o que Paulo fala lá é fantástico, né? Ele vai, eu estou pronto para viver, como também para morrer. Então, Silas, aí a pergunta que não quer calar. Que vale $1 milhão. Não é? Como alcançar essa convicção? É do dia para a noite? É claro que não. A gente vê que não, você acabou de explicar pra gente aí. É só dar uma olhada. Não, e quando Paulo cai por terra em Atos 9, e quando o Espírito Santo separa ele e Barnabé em Atos 13, nós temos um elo aí de 15 anos. Então, na verdade, o que a gente tem? Santidade é um processo. Não é? E tem pessoas que acham que não. Então, as coisas não acontecem do dia para a noite. Treinamento, maturidade. Sim, e muito treinamento, porque com o treinamento vem a maturidade. Por isso a insistência em treinar pessoas. Por isso nós precisamos observar isso. Hoje nós temos muitos crentes e igrejas superficiais. Então por que nós temos uma igreja fraca? Por causa da superficialidade do evangelho dentro dessas igrejas. Porque o evangelho é o mesmo, mas a maneira que ele está sendo ensinado está tornando cada vez mais superficial os membros e as comunidades. Exato. E nesse contexto aqui você vai ver que ele vai para Jerusalém como eles queriam. Ele começa onde ele termina onde ele começa. E lá ele acaba entrando numa situação bem difícil, porque ele chega e o Tiago, irmão de Jesus, fala para ele assim, estão dizendo por aí, esses crentes estão dizendo por aí, é preocupante, estão dizendo por aí que você não obedece a lei de Moisés, estão dizendo por aí que você não tem cumprido os mandamentos, estão dizendo por aí, e Paulo, para ficar bem lá, ele acaba aceitando ali a orientação de Tiago, raspa a cabeça, faz o voto dele, entra no templo com alguns irmãos para fazer o ritual de purificação, é quando os judeus prendem ele. A Bíblia vai falar que o negócio foi feio. A multidão alvoroçada estava espancando ele e muitos estavam sendo aí como massa de manobra dos... Era um linchamento mesmo, né, Cília? Já tinham feito com Jesus, já com muitos outros e agora com ele. Sabe, fariseus e saduceus, sitia a multidão. Sim, aí vem o apedrejamento. Um centurião romano, que Deus tem os seus planos aqui, entra no meio da multidão, pensando que ele era um egípcio, e tira ele, e quando ele se identifica, ele pede para falar. Mas, enfim, nesse contexto, a gente vai até esmiuçar isso depois. Ele é preso. E o texto vai dizer, Zaba, que ele ficou muito abatido, de modo que Jesus aparece para ele e vai dizer assim, Saulo, anima-te. Necessário é testificar de mim em Roma. Nossa, olha, poucas vezes Jesus fala com Saulo aqui. Poucas vezes na vida. Caminho de Damasco,
a queda lá, a visão no céu. O deserto da Arábia. Então, Silas, aí a gente vê de onde veio a convicção, né? No processo do homem da Macedônia, a chamada, né, o Espírito Santo separar em Saulo e Barnabé, em alguns momentos que você vai traçar, e aqui. Mas, às vezes que o Espírito Santo, que Jesus fala com Saulo, com Paulo, a vida dele muda. O que não dá para aceitar o que você falou há pouco, é tanta gente ouvir o tempo todo o Espírito Santo falando e não mudar nada, né, não? Então, mas aí que está o problema. Será que é o Espírito Santo que está falando com essas pessoas? Esse é o problema, né? Eu começo a duvidar. Então, Saulo, ele tinha uma vida com Deus. Você imagina, ele se abate, Jesus aparece para ele e fala: tenha bom ânimo aí, te anima, você precisa, não é, falar sobre mim em Roma. Então você imagina a alegria que isso trazia para ele. E o bom de tudo isso é como o Espírito de Deus nos conhece, né, Silas? Porque enquanto homens, a gente se abate várias vezes. Imagina, nós não vivemos isso. Imagina Paulo vivendo tudo isso. Então, eu creio que realmente toda essa convicção dele, até para a morte, vem do próprio Espírito Santo de Deus, não tem como. Estou pronto para viver, como também para morrer. Para mim, tanto faz, eu estou aqui por causa de vocês, morrer para mim é lucro. Eu acho que essa é uma convicção que nós vamos viajar a gente quando busca. entrarmos aqui nos pormenores. Eu acho que isso detalhes. não vai dar, esse negócio vai longe. Vai longe. E aí ele fica preso em Jerusalém, mas 2 anos sem produzir Jerusalém, depois volta para Cesareia, e aqui nós temos o mapa do Império Romano para a gente relembrar de tudo que foi feito, né? Onde ele estava lá? Judéia, Jerusalém, Nossa. Império Romano, e ele, quando percebeu, depois de 2 anos, que não iria ser julgado honestamente, Ele apela, né? ele apela, porque ele era cidadão romano, ele era de Tarso. Apela a César. Isso. E aí, Zaba, a gente vai para esse momento. Opa, tá aqui, ó. A trajetória desse apelo dele. Olha, ele sai, tá vendo aqui, ó? Dessa região, sai de Jerusalém até o porto ali. Aqui tem uma história, quer dizer, história bonita aqui, né? Bonita. Viagem bonita, história bonita. Então, ele passa pelo Tiro, aqui na região de Cinido, perto de Éfeso. Ele fala assim: eu vejo que haverá tempestade. Nossa. Aí é quando o marinheiro fala, o capitão fala assim: mas eu trabalho com isso há muito tempo, tenho experiência. Não é? Celzinho de brigadeiro. Tu quer nos ensinar? Ele já acho que já tinha alguma informação. Já passando por Creta, bons portos, o negócio começa a ficar um pouco estranho, sabe? E aí quando eles entram nessa parte do Mediterrâneo aqui, ó. Silas, eu acho intrigante essa parte. Você É. imagina, você não sabia o que era o mar, o que era o céu. É justamente o que o texto vai falar. Perdido no mar, encalpelado. Então, você tem 14 dias de tempestade violenta que o céu, literalmente, como a música lá, estava de bronze. Então, será que quando a gente lê, a gente entende que, por exemplo, esse negócio, Silas, estava um alvoroço dentro desse navio. Eu imagino as mercadorias indo para lá, indo para cá, o pessoal gritando, pedindo misericórdia, orando aos seus deuses, clamando aos seus deuses. E nada acontecia. E o Isber vai falar que eles foram empurrados da sua rota cerca de 800 quilômetros. Mais de 800 quilômetros. Olha, saíram fora da rota. Você imagina o que é isso. E aí é quando de novo aparece o anjo do Senhor. Eu acho que nesse momento é essa da orientação do Espírito, de uma orientação sobrenatural que sustenta a vida da pessoa. 14 dias em alto mar, sem comer, sem dormir, céu e água era a mesma coisa. Não tinha estrela no céu. Totalmente perdido. Nossa. E aí chega um anjo do Senhor e fala assim: Saulo, do mesmo Deus que falou com ele lá atrás, que falou que não para não ir, pois diga para esses homens que se eles ouvirem você dessa vez, nenhuma alma vai se perder. Então, Silas, você vê que quando Deus fala, realmente Ele cumpre, né? As coisas acontecem. E quanta gente fala em nome de Deus e Deus não está falando nada. O Espírito está me dizendo, eu tenho, sabe, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu falo, bom, vamos esperar para ver o que vai dar o final dessa história, né? Você vê, olha, nessa situação que esses homens estavam vivendo junto com Paulo ali, ele tem essa orientação, o anjo aparece para ele e fala, olha, fala pro pessoal ficar tranquilo que se todo mundo seguir na risca aqui, ninguém vai se perder. Assim.
Não, e aí o anjo ainda fala mais. Você tá vendo essa... você falou há pouco da embarcação jogando... Sim, pra lá e pra cá, né? Pra lá e pra cá. Pode ficar tranquilo. Não te pertence mais. Vai tudo pro fundo do mar. Mas as Mas vidas as serão almas, preservadas. 274, Eu acho se não me que engano. se não me engano, é isso, 274 pessoas se salvaram. Agora, imagina você, numa situação dessa, você adora outros deuses e você havia um camarada que você está levando, que vai ser preso futuramente, e o adorador de um Deus que ele se intitula o Deus verdadeiro, e você tem que parar e ouvir. Bom, você não tem opção, né? Você olha e fala, meu Deus. E o que eu fico admirado é assim, a segurança de Paulo, quando diz assim, irmãos, o Deus que eu sirvo mandou o seu anjo e me disse assim, se vocês me derem ouvido a mim, nenhuma alma vai se perder, e para vocês comer e se animar, porque nenhuma alma vai perecer. Então, mas isso o barco tá assim, ó. Mas a embarcação vai se perder, toda ela. E aí, de fato... os marinheiros vão jogando o batel e vai percebendo que o batel vai ficando mais raso. Sim. 40 metros, 30 metros. Vai... Ou seja, para quem é experiente sabe que está chegando na costa. Na costa. Porque a profundidade está diminuindo. E o barulho das ondas batendo nas pedras, todo mundo disse assim, estamos perdidos. Pronto. O capitão até queria sacrificar todos os... Paulo fala, não faz isso. Verdade. Olha a grandeza, Zaba, de um homem de Deus quando está na direção do Espírito. Sim, aí que tá a direção, né, Silas? Direção. E, de fato, do jeito que ele disse, aconteceu. O navio dá com as pedras, a embarcação afunda e eles caem na ilha de Malta. E aí acabou o problema. Olha que beleza. Na ilha de Malta não tem mais problema nenhum na vida desse menino. Não tem, não. Não, conta lá da cobra. Não tem, não. Chegou na ilha de Malta, o pessoal já estava esperando ele com o McDonald's, né? Com chocolate. 274 neguinho. Conta da cobra. E aí, quando chega na ilha de Malta, aquela situação toda, o chefe da ilha de Malta estava enfermo e ficaram por ali até Paulo ser picado por uma víbora. Aí você percebe que o negócio vai ficar pior, né? O doutor Hernandes Dias Lopes, ele fala, né, 274 pessoas para morder. A víbora foi picar logo Paulo. Meu. Não tinha outro, não, Hernandes Dias? Não é? 274 ser humano ali. Ela tinha que morder logo Paulo. Mas você vê que nem víbora, nem Satanás tem poder para, não é, interromper a obra de Deus quando Deus realmente tem um propósito com... Isso, quando está se fazendo a obra com um propósito na direção de Deus. E aí, não só aqueles homens, mas toda a ilha, depois que testifica aquela situação, soube que o homem foi picado por uma víbora, fica aguardando a morte dele. Isso não acontece. Para melhorar a situação, ele ainda vai orar pelo chefe da ilha inteira que estava... à beira da morte, e Deus cura o homem. Pronto. A ilha toda se conversa. Mas é bom olhar para Paulo como um Deus, né? E além de tudo você vê, né? Paulo é endeusado naquele momento, e em momento algum ele se enche de glória com aquilo. Mas não dá para ser assim, Zaba. Né? Não dá para ser assim. Mas o que a gente vê hoje, Silas? É exatamente o contrário, né? Infelizmente. Não dá para ser assim. E aí uma embarcação passa depois de alguns meses, possivelmente, e ele chega até que fim em Roma, e lá de Roma ele vai escrever as epístolas da prisão. A gente vê isso pelo próprio interpretação, o início de cada epístola, a epístola aos Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, você vai ver, é o prisioneiro tal, ele está preso, sabe? E são epístolas cheias de energia. A história... O 1 Timóteo vai dizer que ele foi julgado e solto, ele ficou livre, e ele escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo, e aí houve aquele maluco daquele Nero que tocou fogo em Roma, e aí a caça às bruxas, ele acabou sendo preso principalmente naquela região de Éfeso lá, e aí levado a Roma e é decapitado por volta do ano 68. Então, olha que interessante, né, Silas? Olhando com olhos carnais, você fala, poxa, mas depois de tanto sofrimento, morreu decapitado em Roma. Não é? Essa é a questão de uma visão
de Deus. Olha a visão espiritual Na de visão Paulo, espiritual, né? das coisas. Pronto. Então, esse podcast, Zaba, esse episódio 2, foi justamente para completar o episódio 1 desse pano de fundo, a visão panorâmica sobre a vida de Paulo. Muito bom. No próximo, no episódio 3, nós já vamos entrar aí, né, na conversão de Saulo, explorando um pouquinho sobre cada um desses momentos. Ok. Considerações finais desse podcast? Bom, foi um prazer estar com você aqui, com os nossos ouvintes, os nossos alunos que com certeza vão estar nos acompanhando aqui. E eu vou dizer para você, rapaz, eu acho que eu tô começando a ficar apaixonado por Paulo, eu vou trocar Pedro por Paulo. Para quem não sabe, o Zaba é fã do Pedro. Muito bom te ouvir, você conhece muita história, cara. Para mim é um prazer, é um privilégio, porque eu estou aprendendo muito. Quer dizer, dou graças a Deus por isso, porque com certeza a minha vida está sendo abençoada fazendo esse programa com você. Amém. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça, compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixa um like lá também para dar essa força para nós. E o motivo desse trabalho, irmãos, é teologia fácil para todos, levar o conhecimento de Deus para todas as pessoas. E se você, porventura, quiser estudar mais sobre teologia, conhecer mais a palavra de Deus, pois bem, esse programa, esse podcast é financiado pela FAB, Faculdade de Teologia, Faculdade Batista de Teologia aqui de São Paulo. Você pode entrar aí nas redes sociais, no site, FAB, F-A-B-I, FAB, Faculdade Batista. Temos curso básico em teologia, curso médio em teologia, bacharel em teologia, pós-graduação na vida do apóstolo Paulo. E nós trabalhamos na pós-graduação epístolas isoladas. Por exemplo, agora começou Corinto. Se você quiser, ainda dá tempo de estudar a epístola de Paulo aos Coríntios, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, Zaba. Obrigado por tudo. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Até a próxima.